Falar agora sobre a volta das revisões do INSS, né, que está fazendo aí a revisão do auxílio-doença, também a aposentadoria por invalidez e a prioridade é revisar os benefícios que estão sendo pagos já há mais de 2 anos. Dá uma olhada no VT. Após ser suspensa em novembro, a revisão nos benefícios do INSS foi retomada no dia 16 de janeiro deste ano. As perícias agendadas voltaram a ser realizadas. E as pessoas que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez há mais de 2 anos estão sendo convocadas para uma nova perícia médica. A revisão havia sido anunciada em julho, mas a medida provisória 739 perdeu a validade em novembro, suspendendo assim as avaliações. Quem já completou 60 anos e recebe aposentadoria por invalidez está liberado do pente fino. Esses e outros detalhes da revisão do INSS você acompanha agora, aqui no Revista da Cidade. Sobre isso, doutora Maria Faiol, que está com a gente. Olá, lindona. Feliz ano para você. A gente não tinha se encontrado ainda, pessoalmente, assim, verdade, aqui ao vivo, né? Não, né? Só na maquiagem. Só na maquiagem, né? Nos intervalos de um programa e outro a gente se viu, mas aqui não. Agora vamos falar de assuntinhos, né? Menos a menos dos que a gente trata na maquiagem, né, doutora? Pois é, na maquiagem a gente só ri, né? Aqui a gente chora. Fala da nossa vida, que normalmente costuma ser boa, graças a Deus. Amém. Agora a gente vai falar de assuntos complicados. Essas revisões dos benefícios aconteceram ano passado. 80% do que foi revisto foi cancelado, né? Então, isso é um absurdo, porque o governo tinha estimado um corte de 30% desses benefícios. De 30 para 80, tem uma bela de uma diferença. Isso é assinar um atestado da incompetência, né? A gente está pagando 80% a mais do que a gente deveria. Ou é incompetência ou aí está tendo um abuso por parte do governo. No dia a dia, o que a gente tem ouvido muito das pessoas é que realmente estão ocorrendo alguns abusos de perito nem olhar na cara aí, do segurado e simplesmente dar alta. Então, por isso, hoje as dicas são interessantes também para a gente orientar o pessoal a ter uma chance maior de conseguir passar nessas perícias, porque tem muita gente, Rê, que está passando na perícia, às vezes não está levando a documentação da forma correta, organizada e está tendo alta e às vezes não sabe nem por quê. Então vamos começar do começo. Quantas pessoas nessa fase devem ser convocadas e quem deverá ser convocado? Quase 150 mil pessoas aqui na região vão ser convocadas, exatamente. Quer dizer, é muita gente, não é pouca. Antes estava estimando 90 e poucos mil, 98 mais ou menos, só que com a virada do ano, muitas pessoas acabaram entrando nessa lista porque começaram a ter o benefício há mais de 2 anos, né? Entraram no cronograma aí dessa revisão. Então, é muita gente, né? Quase 150 mil pessoas não é pouca gente. E quem eles estão chamando primeiro? Primeiro, eles estão chamando aquelas pessoas que estão em benefício sem a data de cessação, ou seja, a pessoa está recebendo auxílio-doença, mas sem um limite. A pessoa está com, a gente chama de DCB zerada, data de cessação do benefício zerada. A pessoa está lá num limbo. Então, eles estão chamando essas pessoas, primeiramente essas pessoas, geralmente são pessoas que conseguiram o benefício na justiça, principalmente na Justiça Federal, nos juizados. Depois, eles vão seguindo uma ordem das pessoas que estão há mais tempo, das pessoas mais novas, e aí vai subindo as idades. Depois desse pulo do auxílio-doença, eles vão pular, infelizmente, para os aposentados por invalidez, que é o maior medo da maioria das pessoas, porque são as maiorias dos benefícios que serão revisados, serão os benefícios por invalidez. Eu não entendo como é que um benefício de invalidez pode ser cancelado. Desculpa a ignorância, mas a pessoa deixa de ser inválida. A aposentadoria por invalidez, ela é a única aposentadoria que ela não é definitiva, como a gente fala. Por que que ela não é definitiva? A gente sabe que a medicina hoje em dia está super moderna, né? Vou dar um exemplo clássico, que eu adoro dar esse exemplo. A gente, antigamente, quando descobria, fulano é portador do vírus HIV, o que acontecia? Era uma sentença de morte. Sim, há uns anos atrás era. Exatamente. Hoje já não. Hoje a gente tem coquetéis, a gente tem tratamentos. A pessoa que segue realmente o tratamento, ela tem uma vida normal. Então a medicina evoluiu ao ponto que hoje uma pessoa portadora do vírus HIV, ela não é mais aposentada automaticamente. Então, justamente por causa da evolução da medicina, os benefícios por incapacidade definitivos, que são as aposentadorias por invalidez, elas não são definitivas porque elas podem a cada 2 anos serem revisadas, justamente para saber isso, se a doença ela evoluiu, se ela continua do mesmo jeito, se tem hoje um tratamento mais moderno que possa reabilitar essa pessoa. E as aposentadorias por invalidez, então, também não tem essa data de cessação, como vocês Exatamente. Então, num primeiro momento, serão os auxílios sem data de cessação.
Aí depois eles vão seguindo para idades, né? Quanto mais jovem, depois para mais avançado. No segundo momento, os aposentados por invalidez. O que é o mais preocupante, porque a gente tem gente aí que está aposentada há mais de 10 anos, já está com uma certa idade, e aí como é que vai voltar para o mercado de trabalho? Vai ser bem difícil. Com a carteira ali, registrada que está aposentado por invalidez, as empresas não vão querer. Não. Então vai ficar muito difícil, né? Tem a questão social também. Claro. A gente tem que pensar por esse lado. A empresa pensa que é um baita de um abacaxi. As perguntas do pessoal das ruas, então, pode soltar a primeira. Quem recebe auxílio-doença e tem mais de 60 anos, pode ser chamado para revisão? Pode. Essa é uma dúvida que muita gente confunde. Quem não vai ser chamado para essa revisão aí dos auxílios? Quem é aposentado por invalidez, tem 60 anos ou mais. Se você, mesmo tendo 60 anos, mas está recebendo auxílio-doença, vai ser chamado. Tá bom. A Nayara também tem uma pergunta para você. Vamos ver? O tempo de recebimento do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez pode ser usado para se aposentar? Pode sim, desde que tenha aí uma pegadinha, tá? Desde que ele seja intercalado entre contribuições. Exemplo, você trabalhou numa empresa 10 anos, 1 ano, 3 anos, seja lá quanto tempo for. Ficou afastado no benefício do auxílio-doença ou na aposentadoria por invalidez. A partir do momento que você tem alta, ou você volta a trabalhar na empresa, se você tiver registrado, ou você volta a contribuir para a Previdência com o carnezinho. Se for dessa forma, entre contribuições, ele entra assim no cálculo da aposentadoria. Tá bom, vamos ver a pergunta do Marcelo. Quem recebe aposentadoria por invalidez já está aposentado? E é possível perder esse benefício? Então, é aquilo, é uma aposentadoria, mas não é definitiva, como a gente falou anteriormente. A pessoa pode sim perder o benefício. A cada 2 anos a lei determina que seja feita aí uma revisão. Há muito tempo eles não faziam essa revisão, agora estão fazendo. E aí o nosso medo é justamente esse. É uma revisão tão grande, né, tão complexa, que muita gente pode acabar aí pagando o pato por terceiros que não são tão honestos, né, e acabam fraudando a Previdência, mas por isso da importância de levar a documentação. Tá bom. Vamos intercalar com perguntas aqui da galera que tá mandando pelo Instagram, @Revista da Cidade. A Márcia quer saber o seguinte, vamos supor, um caso como o dela, deve ter outras pessoas aí na mesma situação, ela é aposentada por invalidez desde 2000. Aí ela tem aqui algumas questões, né, que envolvem essa aposentadoria. Pólio, tá com suspeita de fibromialgia. Quais documentos ela deve levar quando for chamada? Então, uma pergunta que interessa muita gente. Isso é extremamente importante. Continua. Posso revertê-la para aposentadoria por tempo de serviço? Então, muito boa pergunta. Por quê? Primeira coisa, foi convocado no pente fino, foi convocado, você é aposentado por invalidez ou recebe auxílio-doença, leve o histórico. O que é o histórico? O tal do prontuário médico. Muita gente não sabe o que é isso, não sabe onde pedir. Aonde você pede prontuário médico? Prontuário médico é onde você faz o seu tratamento. Então, por exemplo, você foi operado num hospital, depois desse hospital você foi encaminhado para uma clínica de reabilitação, alguma coisa assim, peça todo o seu prontuário médico, tanto no hospital como nessa clínica. E você tem direito a esses documentos, sim, isso é seu. É garantido por lei, mesmo que o hospital ou a clínica, não, fique enrolando, é direito seu. E o hospital ou clínica que não quiser fornecer, você tem o direito de fazer uma reclamação no Conselho Regional de Medicina. Tá. Isso também vale para os médicos. Se você faz o tratamento, vai mensalmente, regularmente, num consultório médico, o médico também tem que fornecer o prontuário. Então, isso é para fornecer o histórico da sua doença. Fora isso, é interessante renovar todos os seus exames. Se você tem lá uma ressonância, né, uma radiografia, o que quer que seja, renove os seus exames e peça para o médico um laudo atualizado. Importantíssimo, Rê, o laudo não é simplesmente colocar fulano tem tal doença. Tá? O médico não pode ter preguiça, tem que saber fazer o laudo. O laudo tem que constar qual é a doença que a pessoa tem. Quais são as complicações dessa doença. O CID, que é muito importantíssimo, porque às vezes a letra do médico não ajuda muito, mas pelo CID o perito consegue já saber identificar o que é, que é o Código Internacional de Doença. Tem que falar, olha, essa doença é incapacitante, ele complica a pessoa nessa situação, a pessoa não pode voltar ao trabalho e dependendo dos casos ele pode até sugerir um afastamento. Importantíssimo também dizer o que está sendo feito para tratar essa doença, para tratar esse problema de incapacidade. Levando tudo isso de forma organizada, viu? Tem muita gente que chega com tudo embananado. Bolo de papel e fala, se vira aí. Não, leve, olha. Eles não se viram, não. Eles simplesmente, a pessoa simplesmente nem vai olhar. Deixa então, passar. É interessante. Coloque em saquinhos plásticos, com clipes, da forma que você quiser. Mas separe prontuários. Se você tiver os laudos por data,
exames, receitas. Ordem cronológica. Exato, leve também. Porque isso vai ajudar muito, porque o perito ele não tem muito tempo para avaliar. Então, se você já chega meio que bagunçado, a sua chance diminui muito. Então, vamos levar tudo organizado. E ela pode reverter essa aposentadoria por tempo de serviço? Pode. Assim, o que acontece? A pessoa que está... Tem até uma pergunta anterior que fala, olha, eu posso usar o tempo que eu fiquei afastado para contar na minha aposentadoria? Pode. Se você já completou lá o tempo necessário para aposentar, mulher 30 anos e homem 35, você tendo a alta da Previdência, né, do auxílio-doença ou da aposentadoria, você tem que pagar pelo menos um mês de carnezinho, um mês de contribuição, e aí sim, dá entrada na sua aposentadoria por tempo. Não tem problema. Ok. Vamos ver a pergunta do Jonas? Vamos. Roda aí. E quem tiver o benefício cortado, pode recorrer? Deve recorrer automaticamente. Você pode fazer um protocolo na Previdência, um agendamento lá no local mesmo ou pelo telefone 135, num pedido de recurso. Vocês devem aguardar apenas 30 dias, que é o que determina a lei. E a gente sabe que na prática alguns recursos estão demorando de 2 a 3 anos para serem julgados. Então, assim, marque, porque está na lei que você tem o direito de recorrer. Passou os 30 dias, aí tem que procurar a justiça. Tá. E eu volto a repetir, a gente tem os juizados especiais federais, né? A gente tem as defensorias públicas, né? A Defensoria Pública da União e tudo mais. Mas é interessante a pessoa nunca ir sem um advogado, porque nós estamos tratando uma coisa séria, né? A gente está falando da aposentadoria, do sustento das pessoas. Então, o INSS, do mesmo jeito que ele está fazendo esse multirão aí, esse pente fino, também está tendo um esforço a mais, bem reforçado ali nessas ações judiciais que começaram a brotar aí na justiça, pedindo restabelecimento. O judiciário, porque se isso já acontece normalmente... Agora, então, vai aumentar. Com essa recusa gigante de benefícios... Exatamente. Então, é interessante porque o INSS, ele tem um batalhão lá de procuradores, ele tem uma equipe altamente qualificada para defender o INSS nessas ações. Se você vai sem advogado, sem documentação, a sua chance também cai. Então, por isso da importância, vai na perícia com a documentação correta, ok? E depois, se precisar ir na justiça, sempre com o auxílio de um advogado, de um especialista, porque senão você vai ter problema. Vamos voltar com a doutora Maria Faió, que eu quero saber como é que a gente fica sabendo se o nosso cadastro está em dia. De repente teve uma alteração de telefone, de endereço, a gente não atualizou. E isso pode complicar o momento em que o INSS precisa entrar em contato com a gente para nos convocar para fazer essa revisão. Isso é importantíssimo porque muita gente às vezes muda de endereço, às vezes tem ali uma numeração errada, um CEP, e não vai receber a carta de convocação da Previdência. Então, primeiro, pode ligar no telefone 135 da Previdência ou pelo site do INSS, que é o www.inss.gov.br, e fazer a atualização pelo site. É importantíssimo que todos os aposentados por invalidez, as pessoas que recebem auxílio-doença, tenham esse cadastro devidamente atualizado, porque se não receber a carta, o INSS vai entender que a pessoa foi convocada e aí corta o benefício, Regiane. E aí, para voltar, é muito mais complicado. E uma última coisa que eu lembrei, seguinte, tem muita gente que tem dúvida, antes de eu entrar no ar, estava perguntando, quem recebe auxílio acidente vai ser ou não convocado? Não. Nesse pente fino da Previdência não estão incluídos os auxílios acidente. Então, você que recebe auxílio acidente, que é aquele benefício de natureza indenizatória que a pessoa recebe até se aposentar, esse benefício não vai entrar aí nessa revisão do pente fino. Tá certo. Olha, muitas são as dúvidas das pessoas ainda. Eu vou deixar aqui o convite para que você volte, a gente continue falando sobre isso. Existem vários casos aqui, inclusive quando você tiver um tempinho, se der para entrar aqui para responder para a galera do Insta, bastante pergunta para você. E boa sorte, né, a todos os revisados aí. Tomara que dê tudo certo. Não esquecer, vamos repetir, documentação organizada, pessoal. Tá certo. Então, a dúvida pelo 135... inclusive para saber do cadastro, tá? Que é o telefone do INSS. Você pode acessar o site também, inss.gov.br, previdência.gov.br, e querendo fazer contato, inclusive, para entrar na justiça contra a negativa do benefício. Esse ano. SOS Previdência com a doutora Maria Faió, lá no Facebook, não é? Isso. Eu já levanto para te dar um beijo, amor.